terceiro ano. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, a todas. Eu sou o professor List. Essa é uma aula de revisão de conteúdo, é um sábado letivo, né? Dia 9 de julho, né? E aos sábados, quando há sábado letivo, quando tem sábado letivo, a gente trabalha a revisão. Então resolvi aproveitar este sábado para reforçar, para revisar conteúdos que vão servir para a nossa última avaliação bimestral do semestre. Então a gente vai ter aqui conteúdo, né, voltado para essa última prova bimestral desse semestre, tá? A gente entra de férias depois que faz essa prova bimestral. Lembrando que essa aula ela é independente da revisão, vai ter uma aula de revisão, né? Essa é apenas um reforço na parte gramatical do conteúdo, ou de parte do conteúdo que vai ser cobrado nessa avaliação, avaliação bimestral de vocês. Vamos lá? Bom, a gente vai começar falando um pouco sobre o presente do subjuntivo, porque foi a nossa base para formar o imperativo, os imperativos, tá? Então, eu preciso saber um pouco de subjuntivo para conseguir depois trabalhar e formar o imperativo. O imperativo em espanhol, 80%, ele é derivado do presente do subjuntivo. Quando eu falo derivado, é porque é exatamente a mesma forma, só que usado num sentido diferente, né? No modo imperativo. O subjuntivo, por sua vez, vocês vão reparar aqui que nós temos verbos regulares e verbos irregulares. E essa irregularidade, ela deriva do presente do indicativo, tá? Então, é lá do indicativo que eu vou trazer as irregularidades para o presente do subjuntivo. Então, acompanhe aqui a leitura, né, o que diz para a gente o slide. Ele presente de subjuntivo se subordina a algo, ou seja, a ação está subordinada a algo. Aunque tenhamos problemas, seremos felizes. Ainda que, embora tenhamos problemas, seremos felizes. Né? Essa conjunção, ainda que, embora, ela passa a ideia de que há um impedimento para que uma ação ocorra, mas ela vai ocorrer. É como se fosse uma teimosia. Né? Está se falando aqui de uma probabilidade, que é ter problemas. Né? Mas o que é certo aqui nesse contexto? A felicidade. Seremos felizes, aunque tenhamos problemas. Tá? Ele diz pra gente, é o modo das ações hipotéticas, desejadas. Ojalá viajemos na próxima semana. É desejo. Oxalá, tomara, né? Que possamos viajar na próxima semana. Vejamos o presente do subjuntivo. El subjuntivo expressa probabilidade en el futuro. Aqui são algumas as utilizações, né? Com as seguintes expressões. Talvez cheguemos tarde esta noite. Advérbio de dúvida. Talvez. Quizá ou quizás, advérbios de dúvida, né? Tem o mesmo significado. Talvez, quizá, né? Então, quizá ou quizás compre este livro. Pode ser ou somente pode que coma algumas legumbres. Sempre que não quede, sempre que não fique com recuperações, irei viajar, né? Então, os verbos estão no subjuntivo, porque estão sendo usados para expressar dúvida, possibilidade, desejo de algo futuro. Para expressar desejo no futuro, ojalá terminemos a tarefa a tempo. Oxalá, tomara, Deus queira que terminemos a tarefa a tempo. Para você falar do futuro, quando acabe a tarefa, escutarei música. Expressão especial, te faltou uma L, especial, que leva subjuntivo. Na verdade, é para dizer que esse como acompanhado de um verbo no subjuntivo expressa uma condição. Como não chova temprano, irei buscar-te. Ou seja, a condição para ir a buscar-te é se não chover cedo.
Então, como mais um verbo no subjuntivo, uma condição. E ordem negativa, porque o imperativo negativo vai derivar daqui. Tipo, no corras. E aqui a gente tem a formação do presente do subjuntivo regular, onde você tem aqui a desinência, que é essa partícula vermelha, que diz quem pratica a ação. É essa partícula vermelha que concorda com o sujeito, por isso que alguns gramáticos chamam essa partícula vermelha de sujeito do verbo. Então, repare que para verbo terminado em AR, a gente tem E na desinência. Então, ó, que yo viaje, que tu viajes, que ele viaje. Aí eu faço uma pausa para mostrar para você que a primeira pessoa, que yo viaje, e a terceira, que ele, que ella, que usted viaje, tem a mesma forma. Que nós outros viajemos, que vosotros viajeis, com acento, porque é uma oxítona terminada em S, e que ellos, ellas e ustedes viajem. Essa partícula vermelha chama de desinência, ou sujeito do verbo. É ela quem concorda com o sujeito e me diz quem praticou a ação. Repare que a gente tem S na segunda pessoa tu, né? Que tu viajes, que tu comas, que tu escribas. Verbo terminado em ER e verbo terminado em IR tem A na desinência. A na desinência. Verbo terminado em ER e verbo terminado em IR são conjugados da mesma maneira, com as mesmas desinências, para ser mais preciso, né? Usa-se aqui as mesmas desinências. Então, que eu coma, que eu coma, que tu comas, que ele coma. Fiz mais uma vez a pausa na terceira pessoa. Para quê? Para mostrar que a terceira pessoa e a primeira têm a mesma forma. Que eu coma, que ele, que ella, que usted coma. Que nós outros comamos, que vosotros comais, que ellos, que ellas, que ustedes comam. O verbo escrever, que eu escriba, que tu escribas, que ele escriba, que escribamos, que escribais e que escribam. Primeira pessoa e terceira pessoa têm a mesma forma. Não é assim? Usa-se a mesma desinência para verbo terminado em ER e verbo terminado em IR. A segunda pessoa, tu tem S, que tu viajes, comas, escribas. Beleza? Tranquilo? Então, a gente vai agora responder não. A gente vai falar, portanto, do imperativo. Falei do subjuntivo até agora para poder chegar no imperativo. Então, provavelmente significa dizer que eu tenha trabalhado na prova de vocês imperativo e não subjuntivo. Então, para não entrar diretamente no imperativo, eu passei aqui pelo subjuntivo antes, tá? Então, veja só. Ele imperativo. Ele imperativo negativo, esformado. Por que eu comecei pelo negativo e não pelo afirmativo? Porque deriva totalmente do presente do subjuntivo. Deriva totalmente do presente do subjuntivo. Então, do jeitinho que está lá, vem para cá. O imperativo negativo é formado a partir da união de partículas negativas, o não, nunca, jamais, mais o presente do subjuntivo. Imperativo é uma ordem, é um comando, é um pedido, dependendo do tom que você usar, entre ordem e pedido. Tipo, não abra esta puerta. Né? Por favor, não abra esta puerta. ¿Ah? No compres estos productos, pues son malos para la salud. Funções. Hacer pedidos. Por favor, não diga como termina la película. Película, filme. Dar ordens. No apoyen los zapatos sobre el sofá. Dar conselhos, sugestões, invites. Dar conselho, sugestões, convites. Nunca trate mal las personas. Elas não são obrigadas com isso. Não são obrigadas a aceitar. Né?
Bom, da mesma forma que a gente conjugou o verbo no presente do subjuntivo, ele vai vir aqui para formar o imperativo negativo, tá? Então, diz assim, o imperativo negativo é formado a partir da união das partículas negativas, no, nunca e jamais, como você acabou de ver anteriormente, mais o presente do subjuntivo. Então, você pega o presente do subjuntivo, junta com a partícula negativa, você está formando o imperativo negativo. Vale a pena lembrar que quando a gente fala de imperativo, a gente está falando de segunda pessoa. Porque você dá uma ordem a alguém, para alguém, você dá um comando para alguém. O imperativo, ele é essencialmente segunda pessoa. Então, não tem terceira pessoa, não tem primeira pessoa do singular, porque quando você quer dar uma ordem para você mesmo, você usa a segunda pessoa. Por isso que eu vou ter forma de imperativo para a segunda pessoa, tu, para a segunda pessoa, usted, que é a forma de tratamento formal em espanhol, equivalente a senhor e senhora. Os verbos aqui vão em terceira pessoa. E posso ter imperativo para a primeira pessoa, nosotros, nosotras, porque eu posso dar uma ordem me incluindo, como acontece no português. Vejamos, participemos, não hablemos sobre isso. Não hablemos quem? Nós, eu e você, o interlocutor. Na publicidade, é uma forma de você se mostrar mais próximo ao seu interlocutor. É um recurso para você convencer, persuadir, vejamos, participemos. Quando eu falo participemos, eu estou me incluindo. Ou seja, eu também vou participar. Nós, né? Persuasão. Vosotros, vosotras, que é o plural do tu. E também a gente tem imperativo afirmativo para ustedes. Os verbos estarão também em terceira pessoa, tá? Isso aqui, ó, é verbo regular. Tira-se o AR. Isso aqui é desinência. Então, não hables tu, não hable usted. Não hablemos nosotros, não habléis vosotros, não hablen ustedes. Qualquer outro verbo terminado em AR regular vai no mesmo rumo. Se fosse cantar, não cantes tu, não cante usted. Não cantemos, não canteis, não cantem. Verbo vender, terminado em ER. Verbo abrir, terminado em IR. Ó, isso aqui, a partir do A, é desinência. A forma verbal é a mesma do presente do subjuntivo, né? Então, ó, não vendas tu, não venda usted, não vendamos nosotros, não vendais vosotros, não vendan ustedes. Verbo abrir, não abras tu, não abra usted, não abramos nosotros, não abrais vosotros, não abran ustedes. Tá? Vamos só verificar aqui. Pronto. La irregularidad del imperativo negativo viene de las formas irregulares del presente de subjuntivo. Então, a irregularidade vem dali, e a do subjuntivo, por sua vez, vem do indicativo. As mesmas irregularidades del presente de subjuntivo aparecem em imperativo negativo. Ojalá mi hermana traiga, que vem do indicativo de eu traigo. Então, vai para o subjuntivo, que eu traiga, que tu traigas, que ele traiga. Então, ojalá minha irmã traiga, né, que ela traga os livros que eu pedi. Não traiga, usted, né, nada a nadie. E aqui eu tenho alguns exemplos de verbos irregulares no imperativo negativo. É o caso do verbo salir, que significa sair. A irregularidade vem do presente do indicativo. Você conhece. Ó, vem de salgo, yo salgo. Aí vai ficar que tu salgas, que ele salga, salgamos, salgais, salgam, que vem para o imperativo. Não salgas tu, não salga usted, não salgamos, não salgais, não salgam. Conduzir
que vem também da primeira pessoa, lá do indicativo. Eu conduzco, vocês viram isso aqui? Vocês sabem o que eu estou falando aqui, ó. Eu conduzco, volver, eu vuelvo, verbo de ditongação, pensar, eu pienso. Isso aqui vocês sabem até demais. Sabem o suficiente para ensinar, né? Pienso. Então, essa irregularidade vai para o presente do subjuntivo e, por sua vez, consequentemente, obviamente, vem para cá, já que o imperativo negativo deriva do subjuntivo. Lembrando que os verbos de ditongação, o por o é, vuelvo, e por ie, pienso, eles não alteram radical para nós outros e para vós outros. Portanto, o verbo salir vai ficar não salgas tu, não salga usted. Não salgamos nós outros, não salgais vós outros, não salgam ustedes. Nesse caso, é para todo mundo a irregularidade. A mesma coisa para conduzir, que veio de conduzco. Não conduzcas tu, não conduzca usted. Não conduzcamos nós outros, não conduzcais vós outros, não conduzca ustedes. Já o verbo volver, que é verbo de ditongação, é o por o é, né? Não vai para a primeira e segunda pessoa plural. Não vuelvas tu, não vuelva usted. Não volvamos, não volvais, não vuelvan. Igualmente para verbo que troca é por é. Não pienses tu, não piense usted. Não pensemos nós outros, não penseis vós outros, não pensem ustedes. Tá? Muito bem. Agora a gente tem exercício, tá? Eu quero que você use o imperativo negativo que você acabou de ver, né, para preencher as frases aqui, tá? Como é um exercíciozinho que você tem que olhar, ler, pensar um pouco, a gente tem tempo, é uma revisão, é um sábado, eu vou marcar 3 minutos, no final dos 3 minutos a gente corrige. 3 minutos, por favor.
Vamos conferir então, né? Na letra A, diz assim: pueden oír música, pero no verbo subir, né? Como é que eu vou identificar o sujeito? Por causa desse verbo, ó, pueden. Pueden quem? Ustedes. Então, pero no suban el volumen. Não suban ustedes, tá? Disfruta, disfruta tu, né? De la cena, do jantar, pero no bebas tanto vinho. Esse verbo aqui está no imperativo afirmativo. Desfruta tu. Não tem S. Já no negativo tem S. Desfruta tu, pero não bebas tu. Jamás firmar. Firmar quer dizer assinar. É um verbo regular. Jamás firme. Usted, né? Tá aqui o pronome. Lo que não puede ou lo que não pueda. Vamos fazer aqui a concordância. Lo que não puede, não. Lo que não pueda leer. Lo que você não pueda leer, tá? No me chamar mañana que estarei estudando. Aqui ele não identifica chamar no sentido de telefonar. Então pode ser não me chames tu, não me chame usted, não me chamem ustedes, né? Aqui caberia mais de uma resposta, mas deixamos na segunda pessoa. Não me chames tu. Podia ser não me chame? Poderia, porque nada na frase indica, né, com quem se está dando se está fazendo o pedido, se está dando a ordem, né? Não me chames mañana que estarei estudando. E nunca conduzir ustedes, nunca conduzcan al ter ingerido álcool. Vamos lembrar? É do verbo conduzir, que no presente do indicativo é conduzco. Essa irregularidade vai para o subjuntivo, vem para cá como conduzcan. Então, nunca conduzcan. Pronto. Questão 2. Pon las oraciones abajo em imperativo negativo. Cuidado al passar del imperativo afirmativo al negativo. Bom, quais são os verbos? Sal, do verbo salir. Piensen, do verbo pensar. Tengamos, do verbo tener. Guarde, do verbo guardar. E haz, do verbo hacer. Ficaria da seguinte maneira. Sal de aqui agora mesmo, não salgas. Vamos tentar? Aqui, como é menor a questão, eu marcarei 2 minutos, tá? 2 minutos.
Beleza. Na letra B, diz assim: piense mejor al dar la respuesta. Só tem duas formas de imperativo que tanto para o afirmativo... Só tem duas formas de imperativo que não vão derivar do subjuntivo. No caso do imperativo afirmativo, né? No afirmativo a gente tem duas formas. A forma da segunda pessoa tu e a forma da segunda pessoa vosotros. Essas duas pessoas aqui, a forma não deriva do subjuntivo. O resto tudo deriva. Então, por exemplo, pensem em quem? Pensem nos teres, né? Nem é tu, nem é vosotros. Então, significa dizer que ele tem a mesma forma para o afirmativo e para o negativo. Pensem melhor al dar a resposta, não pensem, fica igual. A mesma coisa vai valer para a letra C. Tengamos quem? Nós outros. Tengamos mais respeitos com os maiores, não tengamos, né? Guarde usted las informações en la computadora, então vai ser não guarde. Ficou exatamente igual, está vendo? Ó? Porque também deriva do presente do subjuntivo. Repito, por que a letra B, letra C e letra D tem a mesma forma no imperativo negativo? Porque só não vai derivar do presente do subjuntivo a forma do imperativo afirmativo para a segunda pessoa tu, no caso ali, ó, letra A, sal. Sal quem? Tu, ahora mesmo. Ficou salgas, é diferente. E a do vosotros, que como você já estudou esse assunto, você sabe que o vosotros é aquela que termina em D, né? Salid, pensad, né? Então, no caso do as, que é imperativo para a segunda pessoa, tu, aqui vai ficar diferente. No hagas tu e as, por que as? Porque é imperativo, afirmativo. Então, só tem duas formas que não derivam do subjuntivo. Da segunda pessoa, tu e vosotros, no imperativo afirmativo. O resto, tudo deriva do presente do subjuntivo. Portanto, para usted, nosotros e ustedes, são idênticas formas para o imperativo afirmativo e negativo. Tudo do subjuntivo é igual, né? O que vai diferenciar é ser afirmativo e negativo. Ok? Questão de marcar. Hijos, chegarei tarde a casa. Né? O que é que você vai fazer aqui? Você vai marcar a forma que melhor completa ali, ó. Hijos, chegarei tarde a casa. Aí, ó, para comer. Beso, papá, né? Papá, tem um acento aqui no A. Então, não me esperem, não me espere, não me lo espere, né? Não me esperes e não se lo esperem. Ele não falou hijos, então tem mais de um. Vai ser, portanto, no me esperem. Não me esperem ustedes, né? 2. Marque a opção correta. Passando a forma ao imperativo negativo, seria, ó, eu quero esta frase no imperativo negativo. Qual é a resposta, pessoal? Dou um minuto para vocês. Um minuto. Bom, a forma verbal está na terceira pessoa. Marque, marque usted. É imperativo afirmativo.
Para usted, para nosotros e para ustedes, a forma verbal é a mesma. Então, basta colocar uma partícula negativa, no caso aí o no. Então, vai ficar no marque la opção correta, que está na letra C, tá? Idêntica forma. Eu vou até colocar aqui. Quais são as três formas, né? Quais são as três pessoas que têm a idêntica forma? O verbo fica igual, né? No imperativo afirmativo e negativo. Só lembrando, se for negativo, tem que ter a partícula negativa. É o caso do usted, é o caso do plural dele, ustedes, e o... não, vosotros não, nosotros. Nosotros. Pronto. Essas três pessoas, a mesma forma. Imperativo afirmativo e negativo. O verbo é igual, a mesma escrita. Dentro disso que eu falei, acabei de falar, tá aqui pra gente, ó, no quadro, né? O que? O imperativo afirmativo. Se você olhar para a tabela, antes da gente fazer a leitura dela, você vai ver que tem duas formas que estão de vermelho, né? A forma do tu e a forma do vosotros. Essas duas não derivam do subjuntivo. As outras derivam. Usted, o plural ustedes e o nosotros. Que eu acabei de falar para vocês. Então, la formación, melhor dizendo, es la unión del presente de indicativo para formar a segunda pessoa tu, mais o presente do subjuntivo. Para usted, ustedes e nós outros. A forma do vosotros é formada, né, é formado a partir da forma infinitiva. Bom, esse enunciado, explicado de uma maneira assim bem direta, é o seguinte. No caso da segunda pessoa, tu, vai derivar do presente do indicativo sem o S. Em português é exatamente igual. Presente do indicativo sem o S para a segunda pessoa, tu. Então, eu vou puxar bem aqui uma seta para falar isso aqui, ó. Se é yo hablo, tu hablas. Tira o S, fica habla. Se o verbo comer é yo como, tu comes, tira o S, aí fica come, tá aqui. E se vivir é yo vivo, tu vives, tira o S e fica vive. E no caso da segunda pessoa, vosotros, é mais fácil. Deriva do infinitivo, onde você troca o R por D. Onde é hablar, hablado. Comer, comed. Vivir, vivido. É isso. As outras formas, hable, coma, viva, hablemos, comamos, vivamos. Hablem, comam, vivam, deriva do presente do subjuntivo, que por sua vez é a mesma forma para o imperativo negativo. É só colocar um non. Hable, não hable. Coma, não coma. Viva, não viva. Hablemos, não hablemos. Comamos, não hablamos. Vivamos, não vivamos. Hablem, não hablem. Comam, não comam. Vivam, não vivam. Tranquilidade, né? Beleza. No caso dos verbos reflexivos, quando é imperativo afirmativo, o pronome vai depois do verbo, formando com o verbo uma palavra só. No negativo, o pronome reflexivo vem antes. A partícula negativa atrai o pronome, né? Não te banhes, tu, não se banhe, usted, nós outros não nos banhemos, né? Não te banhes. No caso do imperativo afirmativo, igual ao português, o pronome vai depois. Em português, a gente fala beija-me. Coloquialmente, as pessoas falam me beija, né? Mas é imperativo, o pronome é para ir depois. Tem que ir depois. Beija-me, né? Em espanhol, essa colocação pronominal, o uso dos pronomes, eles fazem corretamente. Eles falam da mesma forma como escreve e vice-versa, tá? Então, ó, no caso do verbo amar, ama-te, junta ao verbo, fica uma palavra só.
Acentua porque virou uma proparoxítona. Você está colocando mais uma sílaba nessa palavra. Ame-se junta ao verbo. Acentuei também. No caso do nós outros, igual ao português, o plural vai ficar só no pronome. Então, tiro o S aqui de amemos, amemo-nos. Tá vendo? Sem o S. No caso do vós outros, eu tiro o D para não ficar amados. Vira outra classe de palavra. Junto o pronome, amaos. No caso do ustedes, junto o pronome, amem-se. Tá? Então, tem que ter cuidado só aqui com a primeira pessoa do plural e a segunda, de tirar o S e tirar o D e quando for juntar o pronome, no caso dos verbos reflexivos. Beleza? Bom, agora a gente tem umas questões no modelo quiz, né? Para você tentar responder. Vou fazer essa. Vocês fazem as outras. Marca a alternativa que completa a frase abaixo corretamente com o verbo em imperativo negativo. Vou botar uma preposiçãozinha aqui, né? Em. Um pouco mais para os exames. Estudar tu. Da onde é que deriva a forma do tu? Do presente, do indicativo. Eu estudio, tu estudias, tu tira o S, aí fica estudia. Né? Um pouco mais para os exames. Letra B, a primeira questão. Vocês agora. Um minuto. Vou dar um minuto, por favor. Ok. Então, você tem aí a segunda pessoa, vosotros, né? A forma do imperativo afirmativo para a segunda pessoa, vosotros, deriva, vamos lembrar, do imperativo, que imperativo, do infinitivo. Você pega o R e troca o R por D, né? Então, no caso, beber vosotros vai ficar bebed, bebed meca-cola. Já ouviram falar da meca-cola? Segunda questão, letra B. Ah, seguindo o mesmo raciocínio aqui na terceira, ser vosotros, o que, é que a gente faz? Pega o R, troca por D, vai ficar sed vosotros, sed, mas paciente com os niños. Verbo reflexivo. Pronto, aqui já é um pouquinho mais desafiador. Vamos ver se vocês conseguem. Verbo reflexivo para nome depois do verbo se for imperativo afirmativo. Peço para marcar aqui um minuto. Um minuto.
Ok, Juan, arreglar-se ahora mismo. Bom, tá tratando Juan pelo primeiro nome. Quando você trata alguém pelo primeiro nome, é um tratamento informal íntimo, igual a tratar de tu. Então, yo arreglo, tu arreglas, tiro o S, arregla, e junto para nome, te, arregla-te. Tá na letra D. A letra A não serve, arregla-se, porque o verbo está em terceira pessoa, e não está tratando o Juan aqui formalmente. Então, serve aqui a letra D, tá? Tem que observar as concordâncias. Quarta questão, letra D. Na sequência, a gente tem, portanto, apareceu inclusive aí algumas vezes, mas porque vocês já conhecem, já sabem, já viram, o imperativo, afirmativo, irregular de alguns verbos. Alguns verbos têm um imperativo irregular para a segunda pessoa tu. É o caso aqui. Ele diz assim: alguns verbos apresentam irregularidades em la segunda persona de singular e imperativo afirmativo. Mira a tabela, e escreve frases informales. Pronto. É o caso do ser, que fica se. A gente viu recentemente isso quando trabalhou acento diferenciador, lembra? Eu sei todo, né? Verbo saber é acentuado quando é verbo, portanto, né? Se. Tener, tem. Venir, vem. Ir, vê. Saber, sabe. Oír, oye. Salir, sal. Poner, pon. Decir, di. E hacer, haz. Tá? Bom, imperativo, afirmativo. No caso desses verbos, eles têm uma forma especial, porque são irregularidades. Para a segunda pessoa, tu. Tá? Vamos lá. Vou fazer a primeira questão do teste. Diz assim: marca a alternativa que completa a frase abaixo corretamente com o verbo imperativo afirmativo. Poner tu esses platos allí é irregular, vai ficar, portanto, pon estes platos allí. Agora vocês. Vamos lá? Marca um minuto. Então, verbo a ser. A ser tu um pouco mais de crema pasteleira. Então vai ficar as. Não, não é nos outros. De jeito nenhum. Né? A ser tu. Hagamos é se fosse nos outros. É as. Está marcado errado aqui. Segunda questão é a letra C. 3. Decir tu la verdade. Di, né? Irregular. Di la verdade. 4. Ser tu más paciente con los niños. Sed. Não, sed vosotros. Sed tu, né? Ser mais paciente.
5. Pronto, vamos lá. Essa eu quero que vocês digam, que essa é um pouquinho mais desafiadora. Aqui eu marco também 1 minuto. 1 minuto. Ok. Então, Irsetu, aqui eu parei para que vocês procurassem, porque é exatamente, eu imagino que vocês tenham pensado isso. O imperativo para o verbo ir é ver, tá lá na tabela, e aí você junta o pronome, VT, VT de aqui. VT de aqui, a hora mesmo, tá tangendo aí praticamente essa frase aí, VT. Pronto. Então, como eu falei para vocês, que a gente ia fazer uma revisão de conteúdos para a prova, já que a gente está próximo, é 9 de julho, né? E eu resolvi trazer alguns textos que tem relação com o que vocês vão encontrar lá na prova, tá? Ou é o mesmo tema, ou é a partir de um desses textos, beleza? Então ele está aqui, né? A gente vai ler e conversar um pouco sobre os textos, né? Ou pelo menos esse primeiro texto. Vai ficar no material, esse material de vocês aqui dessa aula de revisão de sábado letivo. E vocês podem depois em algum outro momento, né, olhar mais uma vez um pouco tal. Los hombres ven distinto que las mujeres. La visión masculina es más sensible a los pequeños detalles y a los objetos que se mueven a gran velocidad, mientras que la femenina es mejor a la hora de distinguir colores. Si usted llega a su casa recién salida de la peluquería con un tono de pelirrojo que nunca antes había atrevido a usar, y su pareja la recibe con un qué lindo te quedan estos pendientes nuevos, en referencia a unos aretes diminutos que le regaló su prima y que solo se los puso por no dejar, recapacite antes de mirarlo con odio y pegarle un par de gritos. No se trata en este caso, al menos, de falta de interés, atención y mucho menos cariño. Según un estudio llevado a cabo por investigadores en Estados Unidos, los ojos de los hombres son más sensibles a los pequeños detalles y a los objetos que se mueven a gran velocidad, mientras que las mujeres son mejores a la hora de distinguir colores. Então, rapidinho, para traduzir esse texto, os outros vão ficar para vocês. Os homens enxergam diferente, bem diferente das mulheres. A visão masculina é mais sensível aos pequenos detalhes, aos objetos que se movem a grande velocidade. Enquanto que a feminina, a visão, é melhor na hora de distinguir cores. Se você chega na sua casa, recém-saída do cabeleireiro, com um tom ruivo, pelirrojo, que nunca antes se havia atrevido a usar,
e sua pareja e seu companheiro, né? Seu marido, seu esposo, sua pareja, lhe recebe com que lindo estão esses brincos novos, em referência a uns brincos pequenininhos que você ganhou da sua prima e que só usou para não deixar, né, largado. Reavalie antes de olhar para ele com ódio e soltar um par de gritos. Não se trata, neste caso, pelo menos, de falta de interesse, atenção e muito menos de carinho. Segundo um estudo levado a cabo por pesquisadores, investigadores dos Estados Unidos, os olhos dos homens são mais sensíveis aos pequenos detalhes e aos objetos que se movem a grande velocidade, enquanto que as mulheres são melhores na hora de distinguir cores, tá? Enfim, esse é um dos textos. Esse é outro. Ligar por internet ha passado de ser tabu a algo habitual. Ligar quer dizer ficar, né? Bem, aqui diz assim: a Letícia Brando é psicóloga, especializada em las relaciones virtuales, e acaba de escrever la guía Parship para la búsqueda de pareja por internet. La Single Coach está de esta página web da en este texto consejos sencillos, simples y prácticos con la intención de exprimir las posibilidades de la red a la hora de encontrar pareja, encontrar paquera, casal, né, pareja de par, de dois. Hoy día en San Valentín puede ser un buen momento para adentrarse en el mundo de internet, que según Brando no es más que una réplica de la vida real, donde se invierten los pasos que permiten conocer a la gente, as pessoas. En internet conectas primero con la parte intelectual y emocional de las personas. Tô sabendo. Por lo que la parte física deja de tener tanta importancia. Tá. Asegura la misma psicóloga. En los últimos años creció de forma espectacular el número de personas que han encontrado el amor de su vida gracias a las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías y a la aceptación social que se ha ido ganando en este medio como forma de comunicação interpersonal. Tem mais esse texto. Tá repetido. Eu voltei. Eu fiz foi voltar. Tá? Texto 3, que eu vou passar para poder ler com vocês. Tá? E pronto. É isso. Aqui a gente vai encerrando a nossa aula. É uma aula de sábado. Como vocês sabem, a gente faz revisão, como eu falei no começo, do conteúdo. O conteúdo dessa prova bimestral vocês já sabem. Eu procurei reforçar esse aqui, que foi um dos que a gente trabalhou muito durante esse segundo bimestre. E tem aqui no final esses 3 textos, que eu já falei. Ou é um trecho do texto que está lá na prova, ou o assunto é o mesmo assunto que está lá na prova. Eu não trouxe aqui as questões porque, enfim, não se faz isso, não é desnecessário, tá? Mas você pode pegar depois os textos, dar uma olhada novamente, ver o assunto, tal. Se tem alguma dúvida com relação ao vocabulário, enfim, você pode fazer isso também, tá? Então, muito obrigado pela atenção de vocês, por terem acompanhado a aula até aqui, né? E a gente se vê num próximo encontro. Não esqueçam que esse sábado é sábado letivo, mas tem a revisão. E eu sempre faço revisão nos 3 turnos, manhã, tarde e noite. Então, se você depois tiver curiosidade, pode ver o vídeo
do que é que foi feito pela